Também me alegro em ver cada um de vocês. Estamos aqui nessa manhã para adorar o nosso Deus e Pai e também para refletir nas Escrituras Sagradas. Eu queria, nessa manhã, falar com vocês sobre uma das características do Pai, uma das características daquele que é Pai. Não é verdade? Você que tem um pai, você pode parar e analisar e pensar que o seu pai tem características, não é verdade? O seu pai ou teve características. E aí você pode divagar na sua mente, lembrando as várias características do seu pai. E são as características do seu papai que fazem ele ser quem ele é. Não é verdade? Um ser peculiar, vamos assim dizer. Um pai não é igual ao outro pai, porque cada pai tem as suas características peculiares, tem as suas peculiaridades. Irmãos, e são as nossas peculiaridades que nos atribuem algo que é chamado de personificação. Personificação. Cada um de nós tem peculiaridades que nos tornam uma persona, que nos tornam uma pessoa. Você é quem você é por causa das suas características. Você é uma pessoa segundo as suas características. E o Pai, dentre tantas características que nós poderíamos ressaltar nesse dia, dizendo que o Pai é santo, não é verdade? Que o Pai é amor, dizendo que o Pai é gracioso, dizendo que o nosso Pai é misericordioso. O salmista, ele era um exímio, um poeta que conseguia perceber as características de Deus e, com cada característica, tornar elas poesias maravilhosas. Então, dentre essas características, eu gostaria de destacar nessa manhã uma característica em específico. O fato de que o nosso Pai é absoluto. O nosso Pai é absoluto. Em algumas músicas, nós cantamos isso e destacamos essa característica, dizemos que Deus é absoluto. Mas o que quer dizer Deus ser absoluto? O que significa Deus ser absoluto? É isso que nós vamos ver nesta manhã, o fato de Deus ser absoluto. Absoluto, queridos, tem a ver com ser completo. Por exemplo, quando você fala, olha, esse copo está absolutamente cheio. Quer dizer que se cair mais uma gota naquele copo, o que acontece? Transborda. Então, Deus, ele é absoluto, ele é completo. E algo que é completo não tem o que ser acrescentado. Não existe o que ser acrescentado a Deus. Sabe essa ideia que nós temos, às vezes, até mesmo de dar conselhos a Deus? Não tem o que ser acrescentado a Deus. Deus não precisa de mais sabedoria. Deus não precisa de um toque. Deus, ele não precisa melhorar em algum aspecto, ele não precisa ser corrigido em algo. Deus, ele é absoluto, ele é completo. Ele é um copo perfeitamente cheio. E não há nada que possa ser acrescentado a Deus, nada. Ele é completo. Outra característica de algo que é absoluto é a perfeição. Deus, ele não só é completo, mas ele é perfeito. Ele é perfeitamente completo. Deus, ele é completo de características perfeitas. É como se cada gota que enchesse este copo, que é Deus, fosse uma gota perfeita. Uma gota que não precisa ser mudada, não precisa ser corrigida. É perfeito. Deus, ele é perfeito. Ele é completo e perfeito. Quando nós também falamos sobre a questão de Deus ser absoluto, pensa comigo, aquilo que já é completo, aquilo que é perfeito, não precisa mudar. Nós
Até temos aquela brincadeira de, quem sabe, vestimos uma camiseta escrita em obras, né? E o bom é se você está em obra, o duro é quando a obra está embargada na tua vida, por causa de um pecado. Mas Deus, Ele não está em obras. Deus não está num processo de aperfeiçoamento moral, físico. Deus não está em cognitivo. Deus não é aperfeiçoado em nada. Porque Deus, além de ser completo, Ele é completamente perfeito. E a isso nós dizemos que Deus se torna alguém imutável. Deus, ele não é passível de mudança alguma. Nele não existe necessidade de mudança e nele não existe sombra de variação alguma. Deus, ele não muda, porque ele é um ser completamente perfeito e imutável. Quando nós entendemos a completude de Deus, quando nós entendemos a perfeição de Deus, quando nós admitimos que esse Deus completo e perfeito, ele é imutável em si, nas suas características, ele não muda porque ele é perfeito, você só tem que mudar porque é imperfeito. Quando nós admitimos que Deus, ele é imutável, que ele é perfeito e que ele é completo, nós resumimos isso dizendo que Deus é soberano. Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele é o causador de todas as coisas. Sabe aquele fator que a ciência não consegue explicar como as coisas vieram a surgir? Deus, ele é a causa causante e não causada. Durma com essa hoje. Ele é a causa causante que nunca foi causada. Ele é o causador de tudo. Ele é o sustentador de tudo. Ele é o provedor de tudo. E ele faz tudo isso de maneira perfeita. Por isso nós dizemos, Deus é soberano. Ele está assentado no seu trono, governando o universo em plena soberania. Soberania perfeita, imutável e completa. Quando nós olhamos para uma pessoa assim, para um ser com tais características, nós dizemos, esse ser é absoluto. Ele é absoluto. Ele é perfeito, ele é imutável, ele é completo, ele é soberano, ele é absoluto. Mas nós temos um problema, queridos. Nós temos um impasse. E esse impasse eu queria compartilhar com vocês porque esse Deus absoluto, que não muda, que é perfeito, que é soberano, ele se deu a conhecer ao mundo de maneira tangível, palpável, através do Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus também, por ser Deus, é absoluto. Jesus, ele é perfeito, ele é soberano, ele é imutável. Jesus não chega aos fariseus e pede perdão, gente. Eu me excedi. Ele é absoluto em seu governo. E esse Jesus, ele é referido por João como o Verbo que se fez carne, a palavra que se tornou gente. Logo, nós olhamos também para a palavra de Deus, a revelação de Jesus, a revelação da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito, a revelação do ser de Deus, a palavra, a Bíblia. Nós dizemos que a Bíblia é o livro que revela o absoluto. A Bíblia é o livro que revela aquilo que não é mudado, aquilo que é perfeito. A Bíblia é no singular, livro que revela aquilo que não é passível de ser completado, porque é perfeito. A Bíblia é o livro que revela o que é soberano. A Bíblia é este livro, que não há o que ser acrescentado e nem o que ser tirado, porque ela revela um Deus absoluto, um Deus que se faz presente hoje, um Deus que se fez presente na plenitude dos tempos. A Bíblia é este livro absoluto.
E aí, queridos, nós vivemos um evangelho baseado e pautado numa palavra absoluta. E nós cristãos, que somos o povo do livro, nós cristãos que somos o povo que lê esse livro, nós somos aqueles que dizem que conhecem o que é imutável. Eu conheço o que é perfeito, eu conheço o que é correto, eu conheço que não há sombra de mudança. Só que, hoje em dia, você dizer que você possui uma fé, porque tudo aquilo que emana de Deus, se Deus é absoluto, o que emana dele também é absoluto, porque o que Deus faz reflete a sua essência. Mas as pessoas, o ser humano, ele entra em choque com o que é absoluto. O ser humano não admite o absoluto. Tudo aquilo que emana de Deus, que sai de Deus, que flui de Deus é absoluto. Por exemplo, Deus, quando cria o homem, ele fala que é muito bom. É bom. E com isso ele quer dizer, nós temos no português essa palavra bom, nós reduzimos ela um pouco por causa da nossa questão linguística e cultural. Ai, meu amor, como é que ficou o bolo? Ah, ele está bom. Isso não dá uma ideia de perfeição, não é verdade? Esse bolo está bom. Ah, mas ele podia então estar um pouquinho melhor, né? Ele está só bom. No judaísmo, na cultura que revela Deus, o bom é igual a perfeito. Por isso que quando chegam a Jesus e falam, bom mestre, o que ele fala? Espera aí, você está me chamando de alguém perfeito. Bom há somente um. E com isso ele não está reduzindo a sua divindade, mas ele está chamando a atenção daquele que com ele está conversando. E ele fala, você sabe com quem está falando? Porque bom é somente um. Bom no judaísmo é igual a perfeito, e viu que era muito bom. Ou seja, o ser humano, após ser criado, Deus diz, isso é muito perfeito. Isso é muito bom. Após Deus ter criado cada item da criação, Deus, ao final do dia, dizia, e eis que era muito bom. Isso é muito bom, isso é bom. A criação reflete um Deus absoluto. A palavra que sai da boca de Deus reflete um ser que diz sim, sim, não, não. Deus nos cobra aquilo que Ele é. Se Ele pede para você ser sim, sim, não, não, é porque Ele é assim. A palavra de Deus reflete um Deus absoluto, sim, sim, não, não. E essa palavra de Deus que nós lemos, ela conta a história de tudo. Ela fala como nós fomos criados, como nós fomos gerados, ela diz como deve ser a família, como deve ser a sociedade, ela diz como deve ser as nossas inter-relações. A palavra de Deus, ela nos guia para todos os elementos necessários e fundamentais da vida. E ela faz isso de maneira absoluta, de maneira pontual. Porque Deus fez tudo de maneira absoluta e pontual. Ele é o criador e sustentador de tudo, e Ele faz isso de maneira absoluta, perfeita. Então nós, o povo do livro, olhamos para a criação de maneira absoluta. O que foi criado é perfeito. Homem e mulher, nessa configuração, são perfeitos. Nós vemos, por exemplo, as relações humanas, como a palavra nos dirige a nos relacionar com o próximo. Isso é de maneira perfeita. Não há o que ser acrescentado. Não há o que ser tirado. Porque o Deus absoluto assim fez e assim se revelou. Contudo, queridos, hoje nós vivemos. Você sabe qual é o oposto de absoluto? Hoje nós vivemos dias do oposto do absoluto. Quando você vai no dicionário e você procura qual que é a palavra antagônica, qual que é a palavra que ela é justamente contraposta a absoluto, é relativo.
o contrário de absoluto é relativo. E o relativo depende do ponto de vista do observador. Hoje em dia o mundo ele é relativo. E pelo fato das pessoas serem relativistas, elas querem relativizar tudo que é absoluto. Irmãos, e tudo que tem a assinatura do Criador reflete o fato dele ser absoluto, perfeito, soberano. E o ser humano quer olhar agora para todas as coisas e relativizar cada item da criação, quer relativizar cada item da palavra, quer relativizar cada item dos relacionamentos sociais, quer relativizar até mesmo homem, mulher, criança, quer relativizar a natureza das coisas, o objetivo final da vida. O ser humano quer relativizar tudo, porque ele é contrário ao Criador. Cristo veio manifestar o Pai, correto? Cristo veio manifestar o que é absoluto. O Espírito de Cristo revela o que é absoluto. Você está me entendendo? O Espírito de Cristo revela o que é absoluto, porque manifesta o Pai. O Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações o que é absoluto. Mas existe um espírito contrário a Cristo, que manifesta algo anticristo, algo contrário ao Criador. O que é contrário ao que é absoluto, o que é relativo, é manifestado por um espírito anticristo. Então, o espírito do anticristo, ele coloca na mente das pessoas relatividade. O espírito do anticristo quer colocar nas pessoas relativismo, quer relativizar tudo, quer colocar em xeque todas as coisas. Porque o diabo, meus irmãos, ele não cria nada. Ele pega a criação e distorce ela. Ele não tem poder criador em si mesmo. Ele não pode criar, ele só pode distorcer. Eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. Sabendo que ia para o Pai, sabendo que estaria junto ao Pai em breve, Jesus, ele deixa um dos textos mais belos que nós temos registrados no Novo Testamento. Ele deixa um texto de conforto. Jesus, ele dá palavras de conforto. E quando Jesus quer confortar, preste atenção, quando Jesus quer confortar os seus discípulos, ele anuncia um Deus absoluto. Quando Jesus quer confortar o coração daqueles que ele ama, Jesus anuncia verdades absolutas. Quando Jesus quer trazer conforto, ele não anuncia relativismo. O mundo, quando quer trazer conforto, ele anuncia relativismo. Fica tranquilo, cada um tem a sua ideia, a tua também vai dar certo, a tua também é boa. O teu caminho também vai levar a Deus. Fica tranquilo. Fica tranquilo, você não está errado, só pensa diferente de mim. O nosso pensamento é completamente antagônico, mas você também não está errado. Porque ninguém está errado. Então fique em paz. Mas só existe paz, de fato, quando nós entendemos que Deus é absoluto. Então Jesus, para confortar os seus discípulos, em João 14, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Aqui Jesus já começa a anunciar uma realidade eterna. Na casa do meu pai há muitos aposentos.
E esse há é no sentido de existência. Na casa do Pai existe lugar para vocês. Se não existisse esses lugares, se tudo isso não fosse um fato consumado, porque a palavra ali é há de existência, se não fosse um fato de que na casa do Pai há lugar para você, se não fosse assim, eu teria dito. Eu ia avisar vocês. Eu não ia permitir que vocês sofressem à toa, sofressem a minha perda à toa e sofressem agora muito mais depois de mim, em perseguição à toa. Se tudo que eu anunciei fosse uma baboseira, eu teria avisado vocês. Fiquem em paz, porque o que eu vos anunciei não é baboseira. Na casa do meu Pai, o aposento de vocês existe. E ele diz: estou indo, mas eu vou preparar-lhes lugar. Até aqui. Segura um pouquinho comigo. Sabe, sofrer pelo Evangelho, quando você começa a relativizar as coisas, você começa a sofrer. Quando você começa a relativizar o Evangelho se torna insustentável na tua vida e insuportável. Um Evangelho relativo é impossível de ser seguido, ele não se sustenta. Eu só vivo o Evangelho do jeito que ele é. Eu só pago o preço por amar a Cristo. Eu só pago o preço por obedecer a cada palavra de Cristo, se eu creio que na casa do Pai existe um quartinho lá que tem uma plaquinha escrita Diego Barbie. Eu creio, irmãos. Melhor que qualquer hotel. Eu creio. Eu creio que na casa do Pai, nas moradas eternas, eu creio que um dia eu eternamente habitarei com o eterno. E habitarei em conforto. Por isso o Evangelho não se torna tortura na minha vida. Porque eu não relativizo o fato de que eu creio que o que Jesus anunciou não é uma baboseira. Agora, se o que Jesus anunciou, se o que ele pregou para você é passível de questionamento, cedo ou tarde o Evangelho vai se tornar na tua vida tortura. Você vai se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou servindo essa pessoa? Por que eu estou dando a outra face? Por que eu estou andando mais uma milha? Por que eu estou dando também a túnica? Eu já dei a capa para essa pessoa, agora eu estou dando a túnica também. Eu dei a mão, já pegou o corpo inteiro, não é nem o braço. Por que eu estou fazendo isso? Eu sou um trouxa. Não. Eu faço o que eu faço, eu vivo o que eu vivo, porque eu vivo segundo as instruções daquele que disse que lá tem um lugar preparado para mim. Eu creio nisso. E isso para mim é conforto ao meu coração. Jesus diz para confortar os seus discípulos: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só, Jesus aqui anuncia a sua volta. Junto com o seu nascimento miraculoso, virginal, junto com a sua morte sacrificial, punitiva e redentiva, junto com a sua ressurreição inexplicável, a volta de Cristo é um fenômeno que não passa pela razão. E se você relativiza um ponto das Escrituras, você coloca um veneno na tua interpretação bíblica. Veneno tão grande que cedo ou tarde vai relativizar o retorno dele.
Se eu não creio que Jesus curou os cegos, é um passo para eu não crer que também ele não vai voltar. Porque se curar cego é difícil para minha razão, alguém aparecendo, sendo visível a toda a humanidade numa terra redonda, também não é racional. Relativizar um ponto das Escrituras é um fermento. Cuida com esse fermento. Às vezes a gente divaga, a gente brinca, a gente filosofa, a gente teologa. Mas se você não consegue crer que Deus tem poder para criar um mundo em 6 dias e descansar no 7º, se você não consegue conceber um Deus que tem poder para abrir o mar, se você não consegue conceber um Deus que tem poder para fazer cair fogo literal do céu, se você não crê nesses fenômenos com literalidade, porque isso é inconcebível à tua razão, como você crê no retorno de Jesus? Como você crê na tua vida com Jesus? Como você crê na tua segurança eterna com Cristo? Relativizar as Escrituras, um ponto delas é um fermento, e um pouquinho de fermento faz toda a massa ficar levedada. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então Jesus, ele diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É como ele diz, olha, Mateus, João, Pedro, André, Tiago, Judas Tadeu, Simão, Bartolomeu, Filipe. Vocês conhecem a trilha. Eu estou abrindo a picada aqui, ó. Vocês conhecem a trilha. Vocês sabem que eu estou indo para lá. E aí alguém pergunta, Senhor, tu está falando de trilha, de caminho. Que papo é esse, Jesus? Sincero, Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Eu não sei nem para onde tu está indo. Como é que eu vou conhecer o caminho? O meu entendimento, olha o que Tomé está dizendo, Jesus, o meu entendimento ele é limitado. Eu andei contigo esse tempo todo, eu não entendi nada disso. Agora tu já veio com tanta coisa complicada para o meu lado, Jesus. Agora, mas essa de caminho, a hora que parece que eu estou entendendo as coisas, eu me dou conta que eu não estou entendendo nada. Tomé muitas vezes é criticado, ele é alvo de... como é que ele não entendeu? Mas nós em Deus, muitas vezes não somos diferentes. Quantas vezes em Deus você acha que você está entendendo as coisas, você está entendendo o rumo da tua vida, você está entendendo, as coisas vão dar certo mais ou menos por aqui, é mais ou menos isso. E de repente chega a Deus, dá um 180 e tu não está entendendo mais nada. Ô Jesus, a coisa estava simples, tu complicou. Tu está falando de caminho, eu não sei nem para onde é que tu vai. Deu um nó na minha cabeça. Tomé é sincerão, ele fala, Jesus, tu deu um nó na minha cabeça, eu não estou entendendo. E nós, na nossa vida, muitas vezes passamos por situações, ou nos deparamos com afirmativas de Jesus, com afirmativas bíblicas, que dão um nó na nossa cabeça. Às vezes você acha que está entendendo a Escritura, e de repente tu se depara com um conceito que tu fala, não estou entendendo mais nada. Não consigo entender. Isso aqui não fecha com o meu... É muita informação para o meu HD. Né? O meu processador não é capaz de processar a coisa tão rápida. Jesus, você deu um nó aqui. E Jesus, ele simplifica tudo. E mais uma vez ele fala, calma, deu um nó. Então vamos nos ater ao que é principal. Às vezes a gente avança, dá um nó, trava tudo, não é verdade?
Quando trava tudo, o que tu faz? Vamos voltar para o início. Vamos voltar para o início e vamos começar de novo. Calma, que a gente chega lá. Jesus faz um convite a Tomé, a ele voltar do início e diz, respondeu Jesus, Tomé, vamos voltar para o início, calma. Primeira coisa, Tomé, que tu tem que entender é um fato. Eu sou. Eu sou. Essa é a primeira coisa que tu tem que entender. Deu um nó na tua cabeça? Não tenha dúvida, meu irmão e minha irmã, às vezes vai acontecer coisas na tua vida que vão dar um nó no teu entendimento. Porque o nosso entendimento é limitado. E quando a gente tenta discernir com a mente é limitada. Quando a gente tenta discernir com o coração, ele é enganoso. Deu um nó, não está entendendo, travou, bugou. Né? Na informática a gente tem o termo, deu tela azul, já era. Calma, vamos para o início. Primeira coisa que Jesus diz, eu sou. E essa fórmula, essas palavras, eu sou, é a maneira de Deus, o Pai, se apresentar no Antigo Testamento para aqueles que Ele convoca a uma missão distinta. E é aquela fórmula que Deus responde dizendo tudo e não dizendo nada. Cabe a ti saber uma coisa, Moisés. O eu sou te enviou. Acabou. Tu não entendeu? Ok. Aceita um fato. Eu sou. Calma. Existem fatos na nossa vida que a gente não entende, a gente não aceita. O mundo quer relativizar, o mundo quer dar uma explicação científica, amorosa, carinhosa, para nos trazer sentido existencial. E chega a Deus e fala, está difícil, deu um nó na cabeça, calma, eu sou. Eu sou. E quando ele diz isso, Deus quer dizer, o judeu entendia muito bem isso. Eu sou aquele que criou tudo. Eu sou aquele que sustenta tudo. E eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Nada no mundo é. Tudo no mundo está. Eu estou gordo. Eu estou casado. Vou me divorciar, vou me separar? Não, mas eu vou morrer. Eu estou vivo aqui. Nós estamos. Nós mudamos. Nós nos adaptamos porque nós não somos absolutos. Deus, Ele não está. Deus, Ele é. E Ele fala, eu sou. Calma, Tomé, eu sou. E isso tem que trazer paz ao teu coração. Olha para mim e confessa isso, Senhor. Deu um nó, não estou entendendo. O Senhor é. O Senhor é. O Senhor é o que é. Faz o que faz. Porque o Senhor é. E o eu sou, ele continua dizendo e diz, o que eu sou? Jesus explica o que ele é. E ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quando nós vemos, queridos, hoje em dia, nesse mundo relativista, cada pessoa tem o seu caminho. Cada caminho tem a sua verdade. Cada caminho tem as suas qualidades. Cada ser humano tem um caminho diferente para si, que precisa ser descoberto. Nós vemos que todas as maneiras de viver estão corretas.
todas as maneiras de viver irão, no final das contas, dar certo. Basta você mentalizar e pensar positivo. Pensa positivo, continua, acelera, vai dar certo. O teu caminho também é bom. Nós não nos deparamos com um eu sou que diz eu sou, mas os outros caminhos também são. Ele diz eu sou, mas eu sou também, eu sou o caminho. Só existe uma trilha que dá certo. Eu não sei se você já fez trilha subindo uma montanha. É uma experiência muito legal. Eu tive a minha fase de vida de escoteiro, onde a gente fez muita trilha em Floripa, cidade maravilhosa para fazer trilhas, e a gente fazia muita trilha. E algumas vezes era nos dado aquelas cartas de referência, com os pontos cardeais certinho, bússola, e tu tinha que ir, né, junto com a tua matilha, né? Eu fui lobinho, gente, né? Você ia junto com a sua matilha, descobrindo a trilha. E se tu pega um lugar errado, não vai dar no final. Não vai. Porque não é todo o caminho que dá no cume. Eu sou a trilha que leva ao Pai. Eu sou o caminho, não tem outro. E às vezes nós relativizamos essa ideia de caminho. Por exemplo, chega um amigo e começa a nos falar de outra filosofia de vida. E começa a nos apontar, olha, eu vivo esse caminho. Tu diz, isso aí também é bom. Isso é muito legal. Não, querido, não é legal. Não é bom. E nós temos medo de confrontar as pessoas e dizer, esse não é o caminho. Porque caminho só existe um. Só que quando o cristão fala só existe um caminho, você é chamado do quê? Intolerante, orgulhoso, soberbo. Quem é você para dizer que conhece o caminho? Ninguém sabe. E porque ninguém sabe, todos são bons. Quem diz que a tua verdade, o teu caminho é melhor do que o meu? Não é. Não me ofende. Você está sendo ofensivo, orgulhoso, preconceituoso. Quando as pessoas falam assim, você é preconceituoso, muito. Pensa numa pessoa que tem um monte de conceito bem definido. Eu sou uma pessoa que tem pré-conceitos. Eu tenho conceitos que estão formatados na minha vida que não vão mudar. Agora, eu não sou uma pessoa que não ama o próximo. Nós devemos respeitar, nós devemos amar. Agora, nós não precisamos aceitar. E isso é muito forte, porque é nos empurrado dia após dia que você deve aceitar as diferenças. E o aceitar não é no sentido de você entender que a outra pessoa pode viver do jeito que ela quer. Mas o jeito dela também não está errado, então está todo mundo certo, eu vivo do meu, ela vive do dela. Não, meu irmão. Se você relativizar esse ponto, você está colocando fermento na sua fé. Você está colocando fermento na sua fé. Jesus, no singular, ele é o caminho. O, no singular, caminho, não tem outro. O texto é conhecido e na sequência ele fala, eu sou a verdade. A verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus e estava com Deus. Esse verbo, essa anunciação, Jesus, o Antigo Testamento inteiro descreve o Messias vem. Agora o Novo Testamento fala a respeito dele como ele estava encarnado, quem ele era enquanto homem encarnado. A Bíblia é o livro que conta
a história do Verbo. A Bíblia é o livro do eu sou. A Bíblia é um livro que, se fosse colocar o tempo verbal, ia ser definido. O presente é. A Bíblia não está. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia ela é o que é. Parece que as pessoas querem ter um livro ao seu próprio gosto. A Bíblia não diz que nos últimos dias as pessoas iriam atrás de mestres que falariam aquilo que querem ouvir? Do mesmo modo, as pessoas pegam hoje em dia a Bíblia e são capazes de ler um versículo claro, um versículo que diz preto no branco: isso é errado, é pecado e vai para o inferno. Mas não é bem assim. Pô, mas está dizendo que vai para o inferno. Mas não é bem assim. Isso aqui tem um pouco de preconceito aqui. Preconceito de quem? De Deus. E tu não concorda? Não é bem assim. A gente tem que entender que tinha uma cultura lá naquela época que levava a quem escreveu a escrever com um pouquinho de preconceito. A gente tem que ter a mente mais aberta. Não é assim, meu irmão. Eu sou a verdade. Jesus confrontou pagãos. Jesus confrontou fariseu religioso. Jesus confrontou todos os que o cercavam. Dentro de sinagogas, fora de sinagoga, na estrada, no templo, Jesus confrontou as pessoas com a verdade. Com a verdade. Você é uma pessoa que conhece a verdade. Se você conhece a Bíblia, você conhece a verdade. A verdade é a respeito do quê, pastor? De tudo. Da criação, do pecado, da redenção, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Você conhece a verdade. E essa verdade, ela emana de um Deus absoluto. E se Deus é absoluto, a sua verdade também é absoluta. Se Deus é imutável, a sua verdade é perfeita e imutável. A verdade de Deus não muda. A Bíblia não se adapta aos nossos caprichos. A Bíblia não se adapta aos nossos gostos pessoais. A Bíblia não se adapta àquilo que eles vão nos rechaçar. Por isso que Jesus dizia, à medida que eles conhecerem a verdade, o mundo vai os odiar e não os amar. O mundo vai os odiar. Porque nós vamos botar o dedo na ferida e vamos dizer, isso não está certo, isso é pecado. Por que João Batista teve a sua cabeça servida num prato? Por que João Batista foi morto? Porque ele falou, isso está errado. Agir, meus irmãos, com voz profética dentro da igreja é uma bênção. Mas nós precisamos viver dias onde a igreja age de maneira profética, fora das quatro paredes. É muito legal dizer Jesus te ama e quer te salvar. Aí a pessoa chega e diz para você, legal, eu aceito esse Jesus, só não quero mudar. Agora que entra a voz profética e diz, só que tem uma questão. Se você não mudar, não tem salvação para ti. Tá, mas como assim? Tu é preconceituoso? Não é eu. Eu tenho o meu conceito formado, sim. Mas existe uma verdade que diz que quem mente não entra no céu. Você está vivendo mentira. A sua vida é uma mentira. Existe uma verdade que diz que quem é ganancioso não entra no céu. Você é uma pessoa que vive por ganância, vive por dinheiro. Você sacrifica a família, sacrifica o teu sono, a tua saúde, tudo por dinheiro. Você é ganancioso, você não vai para o céu. Quem é você? Deus me ama assim?
Sim, te ama tanto que enviou Jesus para morrer por causa dessa ladainha que tu está vivendo. Muda. Nós somos aqueles, irmãos, que conhecem a verdade. E você deve viver sendo guiado pela verdade. Jesus também disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. Esse caminho, essa trilha, a gente fica pensando, pô, eu estou numa trilha, imagina você numa trilha à noite, você precisa do que para se guiar na trilha à noite? De luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se não me engano, Salmo 119, 105. Luz para o meu caminho. O que ilumina esse caminho, essa trilha, é a palavra. Só que tem um detalhe. À medida que você conhece a verdade, você conhece a vida. Você conhece o motivo pelo qual você vive. Você conhece o motivo pelo qual você foi criado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse eu sou a vida, ele tem um significado que talvez vai te deixar desconfortável. Nós pensamos num Jesus que ele é a vida, onde nós pegamos na mão dele e ele agora vai nos ajudar a viver a nossa vida. Meu Jesus, tudo que eu precisava era alguém como você para alavancar minha carreira de sucesso. Quando Jesus diz eu sou a vida, ele está mostrando que ele é o fim, Jesus é o fim da sua vida, no sentido de que ele é o objetivo da sua vida. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo o que fizerem para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Quer descobrir o que é frustrante? O objetivo do crente não é descobrir qual é o seu propósito de vida. O objetivo do crente é glorificar a Deus. E enquanto eu glorifico a Deus, eu em paz vivo a vida. O antropocentrismo da cultura pós-moderna, através de 500 títulos literários, vão dizer, esse texto ele é muito singular, meu irmão, e ele não paira sombra de dúvida na sua interpretação. O antropocentrismo, que coloca o homem no centro de tudo, diz, olha, venha para Deus e ele vai te dar o melhor, um objetivo de vida especial. Sim, Deus te criou para um fim. Mas o fim, o ponto final, o grande objetivo da tua existência é a glória de Deus. Esse é o grande objetivo da tua existência, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Isso é simples. Agora a gente quer descobrir em Deus os nossos objetivos pessoais, que o nosso coração é enganoso, dizem que Deus está falando muita coisa que é pessoal, e a gente quer pegar na mão de Jesus, olhar para ele e falar, e aí Jesus, agora me ajuda a realizar tudo isso. Jesus, ele é a vida, a vida. Jesus é aquele que deseja ser glorificado em tudo aquilo que a gente faz. Ele é o fim das nossas ações. Ele é a razão das nossas intenções. Você tem que sentir algo pensando como eu vou glorificar Jesus hoje. Como eu vou agradar a Jesus através das minhas atitudes nesse dia. Jesus é a vida. O relativismo diz, não é bem assim não. Não. Não é bem por aí. Jesus, ele vai te ajudar. Porque Jesus te ama. Ele vai te ajudar a realizar os objetivos do teu coração. Aleluia. Xaramanai. É assim.
Quer ser enganado? Vai por essa linha. Isso é fermento. Fermento. Quer viver em paz? Num texto que Jesus deixou para que a gente tenha paz no coração? Meu irmão, parece tão pouco. Pois é, Jesus ele foi muito simples. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É simples, mas é muito simples, isso é sem graça. Isso vai acabar com a minha vida. Tá bom, meu irmão, se tu acha assim, beleza. Jesus, ele é a vida, nós fazemos as coisas para glorificar ele da melhor maneira. Senhor, como eu vou te glorificar no meu trabalho? Como eu vou te glorificar nas minhas decisões? Como eu te glorifico com o meu comportamento? Como eu te glorifico com as minhas ações? Como eu te glorifico? E aí você entende porque existe uma trilha, existe uma lâmpada que ilumina o caminho. E nessa trilha você descobre que cada passo que você dá em segurança, porque como eu glorifico? Eu glorifico assim, eu glorifico aqui. E aí você vai indo. E no final de tudo isso, você inicia essa jornada em Cristo. Você vive essa jornada para a glória de Cristo. E você termina essa jornada em Cristo. Ele é absoluto. Ele é tudo. O início, o meio, o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é tudo, ele é absoluto. Mas o mundo quer relativizar. O mundo quer relativizar. Objetivo de vida, cada um tem o seu. Verdade, cada um tem a sua. Caminho, escolhe o que é melhor para ti. Não é esse o Evangelho. Esse não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo diz que nós temos um caminho, nós temos uma verdade, e nós temos um objetivo de vida. Nosso objetivo de vida, Cristo. A nossa verdade emana de Cristo. E o nosso caminho é Cristo. Tudo é Cristo, porque Ele é absoluto. Ele é absoluto. Mas você é intolerante? Não. Eu só sou alguém que conheceu o eu sou. E ainda que eu tenha que ser morto, as minhas declarações não podem mudar. Ainda que eu venha a ser preso, as minhas declarações não podem mudar. A minha fé não pode mudar. Porque a minha fé não é passível de variação, nem de mutação, nem de relativismo, porque a minha fé emana daquele que é absoluto, pleno, perfeito, completo, daquele que é soberano. Para terminarmos, irmãos, no versículo 4, diz: vocês conhecem o caminho. Eu queria te perguntar, você conhece o caminho? Você conhece o eu sou? Você conhece o caminho? Você conhece a verdade? Você conhece a vida? A graça de conhecer esse caminho é que quando os nós surgirem na nossa cabeça, a gente olha para ele e fala, está tudo certo. Agora, se você não conhece o caminho, ou se existe um pouco de fermento na tua fé, de relativismo, que se acenda nessa manhã, no dia de hoje, um alerta na tua cabeça, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de relativismo compromete toda a tua fé. Nós conhecemos o caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Deus Pai, que uma das suas características de como Pai é ser absoluto, te abençoe em todas as coisas. Que Deus o Pai seja contigo e que você possa encontrar paz no fato de que existe lá nas mansões celestiais um lugar com o teu nome, de que ele vai voltar, de que a palavra vai se cumprir e de que aquele que é o caminho, a verdade e a vida jamais vai mudar. Alimente-se da verdade. A palavra dele é a verdade. Vamos orar? Se coloque de pé.
Senhor nosso Deus, estamos reunidos como família do Senhor, família da fé, para cultuarmos a Ti e Te adorarmos como Redentor das nossas vidas. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E que a gente se aproprie, Deus, como igreja, do fato de que ninguém vai ao Pai senão através do Senhor. Não existe outras possibilidades, não há outra maneira a não ser através do Senhor. Que esse fato absoluto, que emana do Senhor, que é absoluto, que esse fato, Deus, alimente a nossa fé, nos trazendo esperança nesse dia. O fato de que se estamos no Senhor, estamos seguros. E o fato de que se estamos fora do Senhor, nós não estamos seguros, porque não há outro caminho. Também Deus nos dá um espírito de ousadia, não de covardia, um espírito, Deus, profético de autoridade, que profetiza também para aqueles que estão perdidos. Um espírito, Deus, de autoridade no Teu nome. Nos move, Deus, a levar as pessoas a questionamentos profundos que tirem elas da zona de conforto. Que a gente não tenha medo de se posicionar em fé. Não digo aqui, Deus, que nós devemos ser pessoas que não possuem amor. Não digo aqui, Deus, que nós devemos ser pessoas que são pessoas que não respeitam aquilo que o outro decidiu. Que sejamos, sim, Deus, respeitosos, mas que também sejamos pessoas que amam ao ponto de entender que fora do Senhor não há salvação, e de que é necessário haver questionamento, é necessário às vezes a gente pontuar algumas questões, e que a gente não se omita, Deus, quando algo vier, e a oportunidade de falar também vier, que a gente não fique calado e traia o Senhor pelo nosso silêncio. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.